Oi, gente, eu sou Cláudio Rabeca, estou aqui para falar sobre esse instrumento maravilhoso que é a minha vida. É a rabeca brasileira, né? Esse instrumento que entrou no Brasil na época da colonização brasileira e está presente até os dias de hoje, dentro da cultura popular, principalmente, e também hoje em dia já ocupa os palcos, os lugares da música popular brasileira em todos os gêneros possíveis. É um instrumento que tem uma ancestralidade remota para os árabes, tem uma mistura de instrumentos entre os árabes e os africanos, um instrumento que entrou na Europa na época do Renascimento e que levou o arco aos instrumentos da Europa. Lógico que ela não tinha esse nome, rabeca, mas existem instrumentos que são parentes, digamos assim, da rabeca, que fizeram com que esse instrumento fosse tomando diversas formas pela Europa e também pelo mundo. Aqui no Brasil aconteceu isso, dela vir na colonização e da colonização para cá ela veio mudando, tomando formas diferentes. E por isso que hoje em dia a gente chama de rabeca brasileira, porque ela deixou de ser aquele instrumento do passado, ancestral, e se tornou um instrumento contemporâneo. Um instrumento onde tem um repertório próprio, formas de construção que são muito singulares e muito particulares aqui no Brasil, diferente do que era a rabeca da Europa. Então a rabeca brasileira ela já tem características, digamos assim, apesar da sua não padronização, que é a principal característica da rabeca brasileira. É o fato dela não existir um padrão correto, digamos assim, um padrão de construção, de tocabilidade, de repertório. É um dos instrumentos no mundo mais livre de possibilidades. Então a rabeca brasileira, ela é um instrumento, para quem não conhece, é um instrumento que a gente toca com um arco, né? Que a gente chama de instrumentos de arco friccionados, né? Porque você tem que fazer uma fricção entre o arco e a corda do instrumento, que geralmente é de corda de aço. É um instrumento que, tradicionalmente, a maioria dos casos, provavelmente por sua ancestralidade, a gente toca com ela no peito, mas isso também não é uma obrigatoriedade. Tem rabequeiros e rabequeiras que tocam com elas em diferentes partes do corpo. E é isso, a rabeca é livre. Não existe o certo e o errado na rabeca. A rabeca brasileira, como eu falei, é infinita de possibilidades, né? Geralmente de 3 a 5 cordas. Essa aqui que eu estou usando, que eu toquei aqui, é uma rabeca de 5 cordas. É uma rabeca que eu diria que o fato dela ter 5 cordas é uma novidade, que eu diria que é de uns 10 anos para cá. Alguns tocadores incluíram a quinta corda, onde as rabecas de 4 cordas eram as mais comuns. Eu sou um desses. Incluí a quinta corda para atingir notas mais agudas, porque estava necessitando dessas notas mais agudas no meu repertório. Porque eu queria tocar frevo, queria tocar choro e queria atingir essas notas mais agudas. Coloquei uma quinta corda mais aguda para chegar a essas notas. Mas a rabeca também pode ser de 4 cordas, a grande maioria pelo Brasil são rabecas de 4 cordas, e também existem as de 3 cordas, que são rabecas ligadas ao fandango, geralmente ligadas ao fandango lá no sul do país e no sudeste. O fandango que é um folguedo popular, que é muito forte nessas regiões, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Mas a maioria das regiões do Brasil, as rabecas são de 4 cordas. A rabeca tem também, além das suas diversidades, a diversidade do repertório, né? Cada região do Brasil, digamos que a rabeca ela é ligada a uma tradição. Aqui no Nordeste, ela é muito ligada ao forró, feito com a rabeca, que a gente chama de forró de rabeca, que
é muito antigo, né? Antes da gente conhecer o que a gente conhece hoje de forró, que foi eternizado pelo grande mestre Luiz Gonzaga, os forróis anteriores a Luiz Gonzaga, anteriores à sanfona, eram feitos com rabecas, com pífano, com viola, com fole de 8 baixos, principalmente, que eram os instrumentos da época, os instrumentos mais populares, os instrumentos mais baratos e de fácil acesso. Então a rabeca tem essa história do forró já há muito tempo, né? Ela aqui em Pernambuco e na Paraíba tem uma tradição muito forte que a rabeca está inserida, que é o cavalo marinho. Também uma tradição importantíssima da rabeca, do instrumento, né? Inclusive que eu costumo dizer por aí que dá o sotaque do forró pernambucano é essa ligação que a rabeca tem com o cavalo marinho e traz essa influência da zona da Mata Norte para a rabeca pernambucana. E isso, no Nordeste, é muito forte o forró. E aí, Brasil todo espalhado tem rabeca em diversas regiões, em diversos folguedos populares. Bom, gente, outra característica das rabecas no Brasil são as diferentes afinações, né? Como eu disse, a rabeca tem muita liberdade e no Brasil todo tem também diferentes afinações. Eu vou citar duas principais afinações que são mais populares, eu diria assim, né? As mais usadas pelo Brasil. Existem outras, não quer dizer que essas duas afinações sejam as que as pessoas devam usar e tal. Cada pessoa, quando for tocar sua rabeca, vai escolher a sua afinação de acordo com o que for tocar, com o repertório, se vai cantar ou não. Então é isso aí. A afinação que essa rabeca aqui está, passou a se chamar, as pessoas passaram a chamá-la de afinação pernambucana. Na rabeca de 4 cordas, que é mais comum, a segunda corda está afinada no Si, depois o Mi, o Ré, o Lá e o Ré. Si, Mi, Lá, Ré. Ela foi muito popularizada depois de um mestre da zona da mata chamado Mané Pitunga ser conhecido, muito através de Siba, que foi um importante rabequeiro do Brasil, que toca numa banda que foi muito importante e ainda é, porque eles voltaram a tocar, tinha acabado de voltar a tocar, que é o Mestre Ambrósio. Siba começou a fazer pesquisas na zona da mata, conheceu Mané Pitunga e conheceu essa afinação que passou a ser usada por muitos tocadores de rabeca, muitos rabequeiros e rabequeiras. O Si-Mi-Lá-Ré passou a ser chamado de afinação pernambucana. Quando eu coloquei a quinta corda, eu coloquei uma corda mais aguda, que aí é o Fá sustenido, essa nota mais aguda, né? Todas elas têm o mesmo intervalo de notas entre uma e outra. Outra afinação também muito popular no Brasil, muito usada, e também é legal, vocês vão perceber que cada rabeca tem a sua personalidade, digamos, tem o seu timbre, tem o seu som. E isso muda muito com a afinação, mas também com a construção, a escolha das madeiras. Depois eu vou falar um pouquinho das madeiras usadas nas rabecas. Essa aqui já é uma afinação que está em Mi, primeira corda, segunda corda, Lá, terceira, Ré, quarta, Sol, Mi, Lá, Ré, Sol, que é, coincidentemente, a mesma afinação usada no violino. Né? Uma afinação mais aguda. Né? Isso aí é muito escolhido em função do repertório, da tradição ali daquela região, da tradição do folguedo, digamos assim, que ela tiver inserida, né? Da tradição, se é forró, se é cavalo marinho, se é fandango, ou se a pessoa vai tocar no palco mesmo, com banda e tal, e aí escolhe essa afinação também de acordo com a voz, né? Se for uma mulher vai ter uma afinação, se for um homem vai ser outra. E isso é a coisa da rabeca.
Falando um pouquinho da construção do instrumento, né? A rabeca, como eu falei no começo, é livre. Pode muita coisa, liberdade total para a rabeca. Não tem o certo e o errado. Ninguém pode dizer que a rabeca tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele outro, né? As rabecas, a única coisa que tem que ser, que geralmente é um arco, tem que ser tocada com arco, e geralmente de 3 a 5 cordas, você pode escolher. As madeiras, elas também têm uma infinidade de possibilidades. A única coisa que diferencia é vamos dizer assim, a densidade da madeira, a dureza, né? Para o corpo do instrumento, a gente geralmente usa madeiras mais moles, porque elas facilitam a vibração, né? A reverberação do som. Então, principais madeiras usadas no corpo do instrumento, né, na caixa de ressonância, que são madeiras moles, por exemplo, o cedro rosa, essa madeira aqui branquinha, que a gente chama aqui no Nordeste de praíba, lá no Sul é conhecida como cacheta. Essa rabeca aqui é muito interessante porque ela exatamente é construída com uma diversidade bem grande de madeiras. Aqui ela está com a praíba no tampo, a lateral é feita com a jaqueira, né, a madeira da jaqueira. O fundo é de cedro rosa, que também é uma madeira boa para o corpo do instrumento. O braço é feito na mesma madeira do tampo, que é a praíba, que também é muito usado. O cedro também é muito bom para braço. Aí vem as peças duras, que a gente chama, que é dura porque a madeira tem que ser dura, que são as cravelhas, que a gente usa para afinar, o estandarte, que segura para segurar as cordas, e a escala aqui, ou o espelho, tem vários nomes, né? Que também é com madeira dura. Aqui no caso eu usei maçaranduba nas duas, no espelho e no estandarte tem maçaranduba. E na cravelha eu usei IP, o IP preto. E o cavalete é de jaqueira, né? Isso aí a gente descobre fazendo, construindo o instrumento, né? Para saber qual que madeira dá determinado som. Por exemplo, a praíba dá um som um pouquinho mais brilhoso, mais agudo do que o cedro, né? Essa rabeca aqui é feita com cedro. Toda ela é de cedro, ó. O tampo, o fundo, as laterais e o braço é de cedro. Ela costuma dar um som mais grave, né? A rabeca fica com um som mais escuro, mais grave. Já a rabeca construída com a praíba, se ela fosse, por exemplo, toda de praíba, toda branquinha, que é possível fazer isso, ela teria um som bem mais brilhoso do que essa, mais agudo, ela valorizaria mais os agudos. Isso a gente descobre construindo o instrumento, né? E aí quando alguém encomenda uma rabeca, a gente sempre pergunta, gosta do instrumento mais grave ou mais agudo, e a gente, em função disso, vai escolher as madeiras para construir a rabeca. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho da rabeca aqui no estado de Pernambuco. A importância desse instrumento, principalmente dentro do folguedo do cavalo marinho, que é o instrumento melódico. O cavalo marinho, que é uma tradição muito forte na zona da Mata Norte de Pernambuco, tem diversos grupos lá, e a rabeca é o instrumento melódico do cavalo marinho, que além da rabeca se usam instrumentos de percussão, como o pandeiro, a bage, que é um tipo de reco-reco, e o ganzá ou mineiro, né? Então são geralmente 4 ou 5 pessoas no banco do cavalo marinho, digamos assim, os músicos, os tocadores do cavalo marinho, da música. Tem uma rabeca, um pandeiro, 2 bages e o ganzá. Geralmente é assim, principalmente os cavalos marinhos da região de Aliança, Condado, são dessa forma.
importantes mestres fizeram esse instrumento se popularizar aqui em Pernambuco. Alguns deles como Mané Pitunga em Ferreiros, mestre Luiz Paixão, na cidade que era de Aliança, que viveu também durante muito tempo em Condado. Esses dois, infelizmente, já nos deixaram, mas deixaram um legado importante. E também outro muito importante que era de Aliança, da região da Mata Norte, é mestre Salustiano, que veio morar em Olinda e trouxe essa cultura da Zona da Mata para Olinda. Foi um importantíssimo divulgador da cultura popular e especialmente da rabeca, porque ele era um rabequeiro, é conhecido nacionalmente, mestre Salustiano. Inclusive foi quem me ensinou a tocar o instrumento, foi quem me ensinou a tocar a rabeca, o mestre Salu. E aí, de lá para cá, esses mestres divulgando a sua arte passaram para as novas gerações, que aí vem Ciba, vem Marcel Salu, que era filho de mestre Salu, Marcel Salu, vem Renata Rosa, vem Cláudio Rabeca, que sou eu, e aí a rabeca vem se popularizando muito, graças a Deus, e felizmente tem muita gente interessada em tocar rabeca, muitas mulheres interessadas em tocar rabeca, que tradicionalmente é um instrumento mais masculino. Os homens tocam mais, mas vem crescendo muito. As mulheres estão procurando a rabeca, isso é muito bom, né? Para ampliar e diminuir essa diferença. Aqui em Pernambuco, muitas bandas surgindo, principalmente de forró, principalmente na região metropolitana, um movimento muito forte da rabeca aqui, com diversas bandas tocando forró. É um lugar, eu acho que no Brasil, onde tem a maior quantidade de grupos de forró de rabeca. Eu acho que é aqui na zona metropolitana do Recife. Olinda tem muitos grupos, Recife também. E é uma cultura que só tende a crescer. Então, se você está vendo esse programa, está vendo essa entrevista, tiver curiosidade, pesquisa na internet, procura essas pessoas que eu falei, procura a Rabeca no YouTube, tem muito material, Marcel Salu, Renata Rosa, Martins, enfim, tem muita gente, tenho que ter cuidado para não esquecer, o pessoal vai reclamar comigo, tem a Glaia Costa, tem Alberone, se eu esquecer vão me crucificar. Pesquisa na internet, rabeca brasileira, vai conhecer o trabalho dos rabequeiros do Brasil inteiro. Tem rabequeiro tocando em praticamente todos os estados, tá? Então, vamos conhecer a rabeca, ouvir as músicas dos rabequeiros e rabequeiras. Quem quiser tocar, né, comprar um instrumento, também tem luthier, artesão fazendo rabeca pelo Brasil todo. Então, uma cultura que está crescendo, que ainda tem muito caminho pela frente, muitas portas a serem abertas, porque ainda existe um pouco de desconhecimento de alguns. Agradeço a vocês por nos darem esse espaço de falar do instrumento, para que mais pessoas possam conhecê-lo. Vou fazer um forrozinho para vocês, chama Mola de Ratoeira. Processos
de construção da rabeca, né? São muitas possibilidades. Quando eu comecei a construir a rabeca, isso foi no ano de 2015, eu comecei a construir a rabeca usando ferramentas muito manuais, usando muito pouco de ferramentas elétricas, né? Eu usava, por exemplo, para entalhar, eu usava goiva. Isso aqui é um instrumento chamado goiva, né? Que é para a gente entrar na madeira para escavar o tampo e o fundo do instrumento, né? Com o passar do tempo, eu fui investindo e também pesquisando e buscando o que me agilizasse o processo, né? O trabalho manual, ele faz o trabalho ser mais demorado. Então eu venho nessa busca de qualidade, de ganhar tempo sem perder a qualidade, né? E com o passar do tempo eu fui investindo usando outras ferramentas, e aí fui adquirindo ferramentas elétricas, né? Mas assim, para construir uma rabeca, primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar o instrumento. E depois de imaginar aqui na cabeça, passar para o papel. Antes do instrumento virar isso aqui, né, a gente entrar, pegar na madeira e trabalhar a madeira, a gente tem que criar as formas da rabeca. Isso é feito no papel. Lápis e papel na mão, a gente cria os moldes, né? Isso aqui é um molde do braço da rabeca de 5 cordas, por exemplo. Isso aqui é desenhado, é planejado, calculado o ângulo de braço, tudo, distância entre as cravelhas, tudo isso é na régua, no transferidor, geometria. Aqui, por exemplo, um molde de uma rabeca, né? Isso aqui chama molde, a gente coloca em cima aqui da madeira, risca ao redor para fazer o tampo e o fundo. Aqui, por exemplo, é um tipo de forma, né? Onde a gente coloca a lateral do instrumento. A gente pega ripas finas de, em média, 1,6 milímetros, mergulha ela na água fervente, coloca na prensa, nessa prensa aqui, um cano que tem 2 resistências, e aí com calor e umidade a gente dobra a madeira para que ela encaixe aqui na forma e ganhe esse formato. Isso aqui é um tipo de forma, isso aqui é outro, ó. Aqui já é um tipo de forma onde a madeira lateral vai fora e aqui vai dentro, né? São 2 formas de construção, de fazer a mesma coisa, né? São usados toquinhos de madeira, onde isso aqui vai receber depois o braço, aqui vai receber o umbigo, né? Então depois de planejar a gente vai entrar na madeira. Aí pode fazer de forma manual e de forma com ferramentas elétricas, né? Furadeira de bancada para furar, né? Fazer as furações né? Por exemplo, isso aqui, um bloco de madeira como esse vai se tornar o braço, né? Depois de trabalhado. E aí é isso, com o passar do tempo fui adquirindo serras, lixadeiras elétricas, tudo isso para agilizar o processo. E a construção das rabecas, comigo, ela funciona muito de acordo com quem me encomendou. Eu trabalho somente com encomenda, a pessoa chega, me encomenda a rabeca, quero uma rabeca assim, assado, e eu faço ao gosto do cliente. Se quer uma rabeca grave, uma rabeca menor, já cheguei a mudar o tamanho do instrumento para satisfazer, né? Às vezes uma pessoa que tem um braço curto, diminua o tamanho do braço, para que a pessoa sinta mais conforto ao tocar o instrumento. E aí também a questão estética, né? Existem madeiras de diversas cores, por exemplo, ó. Aqui são cravelhas, ó, né? O que a gente usa para afinar o instrumento, né? Vai no braço
da rabeca é colocado aqui, né, para afinar o instrumento. As cravelhas, aqui só para dar um exemplo da diversidade de cores de madeiras, ó, aqui tem o ipê preto, o jatobá e o roxinho, né? Aí isso aqui também é o cliente ou a cliente que escolhe, que vai dar uma cara, né? Vai dar um visual. Cada rabeca, ninguém gosta de ter uma rabeca, olhar e ir para um forró, aí chegar lá tem uma rabeca igualzinha, né? Então cada um quer ter uma rabeca diferente, de um jeito, de outra. Às vezes pede para fazer uma machetaria, colocar uma florzinha, já fiz muito isso. E aí a gente vai ornamentando e fazendo as rabecas com a energia da pessoa. Quando eu construo uma rabeca, eu entro muito na sintonia da energia da pessoa, mentalizo a pessoa, faço a rabeca pensando naquela pessoa, para que ela realmente receba um instrumento. E cada rabeca é uma, né? Ela vai receber uma rabeca que realmente foi feita para ela. Energeticamente, tem a minha assinatura e tem aquele desejo de que a rabeca satisfaça ela, que faça bem a ela, né? Eu costumo dizer até que eu construo instrumentos de cura, onde a pessoa vai tocar e vai se sentir bem. A música, né, é um alimento para a alma. Então é isso, essa é a minha vida como artesão, construtor de rabeca. A minha rima não mente, com ela enfrento a dor. Cuia de poeta cego, tem verso de toda cor. A minha rima não mente, com ela enfrento a dor. Cuia de poeta cego, tem verso de toda cor. Quando pego no batente, seja no sol ou no frio, minha rabeca me guia no atalho de um desafio. Sai verso amarelinho, preto da cor de carvão, verde azulado, laranja, vermelho do coração. Quero rimar mais com branco, seguindo a luz do baião. Quero rimar mais com branco, seguindo a luz do baião.